Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de História de você aí do 8º ano, de você que está nos assistindo, certo? E como nós sempre fazemos, nós temos os nossos recados, tá? O primeiro deles, que você já está acostumado a ouvir, qual é? É o recado de que você que está utilizando o aplicativo Aula Paraná, que está usando a internet para acompanhar essas aulas, você precisa clicar na atividade lá no Google Classroom, clica na atividade, preenche a atividade, envia a atividade, assim você confirma a sua presença. Não vai esquecer. O outro recado, que você também já está acostumado, é o seguinte: você que está recolhendo as atividades na escola, pegando as atividades na escola, preencha, responda essas atividades e as devolva. Não esqueça de devolver, ok? Agora nós vamos ler e ver qual é o tema da nossa aula hoje. Período regencial, revolta Balaiada, 1838-1841, Maranhão e Piauí. E como nós já estamos acostumados também, nós temos os nossos objetivos. Identificar, comparar e analisar as rebeliões, movimentos contestatórios, ao poder centralizado. Nós já falamos várias vezes sobre esse objetivo, que basicamente é o quê? As províncias brasileiras estavam insatisfeitas com o governo central, com o governo regencial. E por tal motivo, e por também outras questões sociais, econômicas também e até culturais, essas províncias tiveram movimentos, ora por membros da classe alta, ora por membros da classe média e também das classes baixas, grupos até mesmo marginalizados, se levantaram contra essa autoridade do governo imperial. É isso que nós estamos estudando já tem algumas aulas. E vamos ler agora o nosso objetivo específico, ou seja, o que nós vamos tratar nessa aula. Compreender os motivos que levaram à revolta da Balaiada, bem como identificar seu processo e resultados. Então, hoje vamos falar sobre a Balaiada. O que fez gerar essa revolta? E como ela aconteceu, como ela terminou? É isso que nós vamos estudar agora. Mas antes, nós já sabemos, nós temos o retomando, tá? E aqui, gente, esse retomando também já é conhecido nosso. O período regencial. O que está dizendo aqui? Intensas disputas políticas. Tá? Vamos lembrar que tivemos o regente Diogo Antônio Feijó, que vai renunciar exatamente porque ele, o regente, não se achava apoiado politicamente. Depois, quando ele renuncia, vem o Pedro de Araújo Lima, que vai colocar uma outra forma de governo. Então, o período regencial foi movimentado. Essas disputas tinham no governo central, cuja capital era o Rio de Janeiro, mas também tinham nas demais províncias brasileiras. Em algumas dessas províncias aconteceram as revoltas e a de hoje é a Balaiada. E sobre as revoltas que nós já estudamos, vamos lembrar um pouquinho aqui? Rio Grande do Sul, Grão-Pará, Bahia. Aconteceram rebeliões entre vários motivos. Por exemplo, nós temos a questão política. Lembra do presidente de província, aquele que geralmente era nomeado pelo governo central? Que ele acabava fazendo mais pelo governo imperial do que pela própria província? Era um dos motivos. Escravidão. Vamos lembrar dos malês um pouquinho? Impostos. Também temos a questão dos farrapos, descontentes com os impostos. Discriminação e a própria luta contra a liderança do governo regencial. E aí, a gente não pode esquecer que esse governo regencial seguia uma Constituição, um conjunto de leis, de 1824. Constituição essa, conhecida por quê? Por ser uma Constituição centralizadora. Então, aqui a gente está relembrando alguns aspectos já estudados. E, especialmente sobre a nossa última aula, sobre a aula em relação à Sabinada, vamos lembrar aqui, ó, o jornal Novo Diário da Bahia, do médico e jornalista Francisco Sabino. Então veja, jornal do Francisco Sabino, Revolta Sabinada. Esse jornal tinha ideias republicanas, ou seja, maior participação do povo. E também
Essas ideias, junto com a insatisfação política e regencial e a convocação dos militares para a Guerra dos Farrapos, levaram o movimento político e armado também da Sabinada, ok? E o que vai acontecer na Sabinada? Vai ter a República Baiense. Lembra daquela bandeira com azul e branca que nós mencionamos na última aula? E o que vai acontecer? Essa revolta, essa rebelião, ela estava, entre aspas, programada. O que seria isso, programada entre aspas? Ela estava condicionada até a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Por quê? Porque acreditava-se que a liderança do futuro imperador seria uma liderança melhor, mais positiva para todo o país. O movimento foi duramente reprimido, violentamente reprimido, e você vai ter o quê? Mortes, prisões e expulsão dos principais líderes, inclusive do médico e jornalista Francisco Sabino. E agora nós vamos para o quiz, correto? Sobre o que nós estudamos até agora, vamos lá? Sobre a Sabinada em especial. É correto afirmar: A. Desejava tornar a Bahia independente até a maioridade de Dom Pedro Alcântara. B. Exigiu que o governo central convocasse os militares baianos para o conflito da cabanagem. C. Reuniu proprietários e muitos escravizados que acreditavam na liberdade e igualdade para todos. E D. Desejava tornar o Paraná independente até a maioridade de Dom Pedro Alcântara. Qual era o objetivo? Só tem uma alternativa correta, você vai ter um tempinho e nós já voltamos.
Acertou? Vamos conferir? Resposta correta é: desejava tornar a Bahia independente até a maioridade de Dom Pedro Alcântara. Lembrado aquela palavra, entre aspas, que eu falei, programada, condicionada. Vamos em frente? Muito bem. Você conhece esses objetos que estão retratados aqui na imagem? Como que você chama esse objeto aqui? Então, olha só. Conhece? Vamos lá? Então, muito bem. Veja aí se você sabe qual é o nome que você dá para esse objeto. Ok? Os objetos apresentados são chamados de balaios em algumas regiões do Brasil, bem como outras usam o nome de cestos. Tá? Então, geralmente, né, nós vemos pessoas que transportam pão nesses balaios, né? Podem transportar outros produtos também, né? Mas a recordação que eu tenho, por exemplo, é do transporte de pão, mas como eu disse, outros produtos podem ser levados, sejam alimentos ou outras coisas, tá? E o que acontece? Porque o que tem a ver esses objetos com a aula de hoje? Vamos estudar sobre uma revolta cujo nome tem relação com esse objeto. Então, balaio, vamos estudar hoje sobre a balaiada. Tranquilo? Muito bem, revolta da balaiada que aconteceu entre 1838 a 1841. E nós vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente estudar o contexto. Desde 1830, portanto, anos antes da revolta, o que acontecia? A província, tá? Estou falando aqui do Maranhão, tá? A província do Maranhão passava por uma crise econômica muito terrível, tá? E vamos agora aprofundar um pouquinho sobre essa crise, tá? Então, em aspecto econômico, alimentos e vestuário estavam sendo vendidos por um elevado preço. O que estava acontecendo? Alimento e roupa são itens básicos. Nós, cotidianamente, precisamos nos alimentar e também com uma certa razoável frequência, não todo dia, mas a gente precisa comprar roupas, as roupas se desgastam. E, na época, esses produtos estavam muito caros, estavam um preço muito elevado. E, geralmente, quem vendia esses produtos? Eram comerciantes de origem portuguesa, os comerciantes portugueses que vendiam. Então, esse era um problema econômico que a província vivia. Além desse problema econômico, dos elevados preços, tinha um outro problema, um problema macro, um problema maior, que era o seguinte, ó, a queda das exportações do algodão, principal produto da província. Os pequenos e médios proprietários, perdendo suas terras para os fazendeiros, migravam para o interior ou para as cidades, buscando a sobrevivência, né, para sobreviverem. O que significa isso? O principal produto da província, o produto mais vendido da província, não estava sendo tão vendido assim. As exportações, ou seja, o algodão que ia para o exterior, diminuíram as encomendas. Isso trouxe um prejuízo para os produtores de algodão. E aqueles que não tinham tantas reservas financeiras acabaram também perdendo suas propriedades e assim tiveram que buscar um recomeço, fosse no interior ou nas cidades. Falamos das questões econômicas. Politicamente, temos um problema entre dois grupos, os liberais e os conservadores, e só rapidamente falando aqui, os liberais queriam maior autonomia para a província, ou seja, que a província fosse, que ela se governasse mais, e os conservadores pensavam diferente, o poder central precisa continuar exercendo o seu governo. E na esfera social, os escravizados afrodescendentes representavam metade da população, mas eram muito explorados. E exatamente por um excesso de exploração que infelizmente aconteceu no nosso país, muitos desses escravizados, eles fugiam e constituíam os quilombos. Acredito, tenho certeza que lá em Brasil colonial você já estudou sobre isso, né? Uma das formas de resistência africana era a criação dos quilombos, territórios distantes, afastados, nas quais os escravizados, os afrodescendentes,
construíam não somente uma cidade de refúgio, mas podiam plantar, podiam manter sua cultura, enfim, resistiam da maneira como podiam, ok? E estava acontecendo a fuga de muitos escravizados por conta dessa exploração, dessa discriminação que existia. Mais uma vez, um mapa que já nos é conhecido, o mapa das províncias brasileiras da época. E hoje o destaque será para Maranhão e Piauí. Na aula anterior foi para Bahia, mas hoje o nosso destaque é Maranhão e Piauí, ok? Mais uma vez, destaque aqui, Maranhão e Piauí. E ainda sobre o contexto, lembra que a gente falou que a revolta está ligada a um objeto? Pois bem, um dos líderes dessa revolta balaiada, que nós já falamos, ele não se chamava Balaio, não era o nome de nascimento dele. O nome de nascimento era Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Mas o Manuel, ele era um fabricante e um vendedor de balaios, dos cestos que nós apresentamos. E por isso ele vai ter o apelido Balaio e por tal razão também a revolta, como ele era um dos líderes, vai ganhar esse nome relacionado à sua profissão. E uma outra imagem mais antiga, vamos dizer assim, que é o grafite aquarelado de François-René Moret, século XIX, representando os produtores de balaios. Tá? Então aqui nós temos uma outra representação dos balaios aqui e percebam também a presença afro-brasileira, né, afrodescendente nessa imagem aqui. Certo? Agora vamos para a atividade 1, que diz assim: com base no contexto da revolta balaiada, responda as seguintes questões. A. Descreva duas dificuldades econômicas que a província do Maranhão enfrentava na década de 1830. Presta bem atenção no enunciado. Dificuldades econômicas. E B. Apresente a ação que os escravizados tomavam para resistir à exploração do escravismo. Acabamos de falar, acredito que você vai lembrar e vai responder corretamente. Um tempo para vocês e nós já voltamos para verificar quais questões estão corretas, enfim, como deve se fazer.
Vamos corrigir? A. O elevado preço de produtos como alimentos e vestuários, a queda na exportação do algodão, principal produto da província, e a perda de terras dos pequenos e médios proprietários. Então, gente, problemas econômicos, tá? Então, são esses 3 problemas. Lembrando que a questão pedia 2 dificuldades. Tranquilo? Então, você respondeu 2 dentre essas 3, está correta. Próxima. Os escravizados resistiam à exploração fugindo e formando os quilombos, que consistiam em refúgios para os escravizados que, ao fugirem, que fugiam, e a oportunidade de produzirem e manterem sua cultura e tradições. Então, lembrando que não era apenas um abrigo, mas também um recomeço, uma forma de manter suas tradições vivas e também terem a dignidade de trabalhar num pedaço de terra seu. Vamos em frente. E falamos que um dos objetivos é saber os motivos da balaiada. Então, o que nós temos de informação até agora? Olha, uma província que desde 1830 estava com uma crise econômica, uma província na qual metade da população era afrodescendente, muita da qual escravizada, praticamente a metade também. Então, temos essa província com esses problemas. Mas não tinham somente esses problemas que por si só eram graves. Disputas políticas, certo? Então, considerando todo esse conjunto de dificuldades, vamos aos motivos da balaiada. Vamos lá? A insatisfação com os elevados impostos do governo regencial. Esse era o primeiro motivo, vamos aqui colocar motivo A. Motivo B, a falta de autonomia da província em relação ao Império Brasileiro. Aqui, você já ouviu isso várias vezes, você já ouviu isso muitas vezes, que a falta de liberdade da província, principalmente com Araújo Lima, movimento regresso, era uma crítica frequente ao governo brasileiro. Vamos para o outro motivo. Motivo C, disputa política entre os grupos liberais e conservadores. E motivo D, a profunda crise econômica e a decorrente pobreza em que a população se encontrava. É interessante na balaiada a quantidade de problemas e de dificuldades que essa província vivia. Motivos sociais, econômicos, políticos. E o que vai acontecer? Tudo isso junto permitiu que a revolta eclodisse, ou seja, que tivesse essa revolta inicialmente no Maranhão e depois no Piauí. Vamos para o conflito. Em 1838, grupos formados por quilombolas, vaqueiros e populares, liderados por Raimundo Gomes, conquistaram uma cidade do interior do Maranhão e elaboraram um documento pedindo a substituição do presidente da província, a saída dos comerciantes portugueses da província e a abolição da escravidão. Nós falamos de um primeiro líder, o Balaio. Começamos falando sobre ele. Mas, além do líder balaio, comerciante e fabricante de cestos, tivemos um outro líder muito importante, tá? Que está aqui assinalado, o Raimundo Gomes. E perceba, ele é um líder quilombola. Aí nós vemos, olha que interessante, nós vemos também o quê? A participação afrodescendente, afro-brasileira nesse processo. Então, Raimundo Gomes vai fazer o quê? Ele vai mobilizar, afro-brasileiros, afrodescendentes, para quê? Para que não somente a questão da escravidão seja abolida, mas também visando o quê? A substituição do presidente da província e a saída dos comerciantes portugueses. Por quê? Aqui você tem o quê? A questão política com o presidente da província, a questão econômica com a possível retirada dos comerciantes portugueses e também a questão social com a abolição da escravidão. Então perceba o protagonismo quilombola afro-brasileiro nessa revolta. O movimento avançou e conquistou a importante cidade de Caxias. Depois foram para o Piauí e, com a ajuda de revoltosos, venceram as forças imperiais em 1839. O que a gente consegue perceber? Nesse início de conflito, 2 primeiros anos, o movimento rebelde consegue avançar
e ganhar espaço. Vamos ver como é que continuou esse conflito? Em um ano depois, ou seja, em 1869, liderado por Cosme Bento das Chagas, cerca de 3.000 quilombolas uniram-se aos balaios. A revolta ganhava força e na capital, liberais e conservadores que temiam profundas mudanças sociais aliaram-se ao governo regencial para frear o movimento. O que aconteceu aqui? Os balaios do nosso primeiro líder se uniram aos quilombolas do nosso segundo líder. O movimento ganhou força em quantidade e também em território. Conseguem perceber isso? Porém, os grupos políticos, que eram um problema da província, liberais e conservadores, se a gente lembrar da Constituição de 1824, geralmente quem estava envolvido na política era de um grupo social bem financeiramente, tá? Até por conta do voto censitário, isso de outras aulas, eles se assustam com o movimento. Por quê? Puxa, mas muitos desses políticos, fossem eles liberais ou conservadores, eles defendiam a escravidão, porque eram proprietários de escravos. O lucro de muitos dos senhores ou desses políticos era obtido por meio do trabalho escravizado. Logo, o que eles fazem? Por mais que a província tenha problemas, mas eles ainda preferem se aliar ao governo central para evitar, por exemplo, um possível fim da escravidão, do que encorpar, vamos dizer assim, esse movimento que melhoraria vários aspectos da província, que precisavam ser melhorados na província. Continuando, aqui nós temos uma representação, uma estátua de Cosme Bento das Chagas, popularmente chamado de Negro Cosme. Em alguns livros também você vai encontrar a expressão Dom Cosme, tá? Que está lá no Memorial da Balaiada, em Caxias, no Maranhão. Então, veja aqui essa estátua do líder Negro Cosme. Vamos em frente? Atividade 2. Descreva os motivos essencialmente políticos que provocaram a revolta da Balaiada. O que estamos pedindo aqui? Antes, nós analisamos as questões econômicas, lembra? Agora, são as questões políticas. Quais motivos são políticos desse movimento? Vocês vão ter um tempo e nós já voltamos para a correção.
E aí, conseguiu identificar e escrever os motivos políticos? Vamos ver? Foram motivos políticos da revolta balaiada. Vamos lá? A falta de autonomia da província em relação ao Império Brasileiro e a disputa política entre os grupos liberais e conservadores. Certo? Então, um motivo já bem conhecido, né? Várias províncias questionavam isso, e o outro motivo, liberais e conservadores na província do Maranhão que não se entendiam. Vamos em frente? Qual foi o resultado? Então, até agora, o que nós estudamos? Estudamos que o movimento da balaiada começa com os seguidores de Balaio, une-se aos seguidores quilombolas, de Negro Cosme, principalmente, e o movimento ganha força. Estamos falando que, no início da revolta, o movimento expandiu, cresceu, foi vitorioso. Porém, o governo regencial, para derrotar os balaios, enviou cerca de 8.000 soldados à cidade de Caxias, no Maranhão, reduto dos revoltosos, sob o comando de Luiz Alves de Lima e Silva, que futuramente seria conhecido por Barão de Caxias. Contando com munições e armamentos eficientes, as forças imperiais derrotaram os balaios, matando cerca de 11.000 rebeldes. O que a gente consegue perceber? O número de rebeldes ele era maior do que o número de soldados enviados pelas tropas imperiais. Pelo menos analisando as informações que nós temos. Entretanto, esses soldados imperiais, além de já ter todo um treinamento profissional para desempenhar essa função de soldado, também tinham a seu favor o quê? Munições, armamentos, canhões, e tudo isso fez diferença no conflito. Por isso que a balaiada, como a gente está vendo aqui, ela foi derrotada, ela foi vencida. Continuando, aqui nós temos uma representação, tá? Uma pintura do Luiz Alves de Lima e Silva, condecorado Barão de Caxias em 1841 pelo imperador Dom Pedro II, após as ofensivas contra os balaios. A vitória sobre o comando de Caxias rendeu-lhe então esse título de Barão de Caxias. Com o passar dos anos, já estou fazendo aqui uma antecipação, vamos dizer assim, o Barão de Caxias vai ser chamado futuramente, daqui mais alguns anos, contando daqui, de Duque de Caxias. E, ainda no resultado da balaiada, alguns líderes da revolta fugiram, outros foram expulsos. Cosme Bento das Chagas foi preso e condenado à morte na forca. O governo regencial conseguiu reprimir mais uma revolta popular e a unidade territorial do Império mantivera-se. Ou seja, o Brasil continuava com todas as suas províncias sob a liderança do governo regencial. Atividade 3. Sobre a revolta da balaiada, é correto afirmar: A. As forças imperiais em maior número venceram os revoltosos facilmente. B. Os balaios derrotaram o governo regencial e aboliram a escravidão. C. Negro Cosme tornou-se o presidente da província no fim do conflito. E D. Os armamentos foram decisivos na repressão regencial sobre a revolta. Qual delas está correta? Vai lá, identifique e nós já voltamos para a correção.
Marcou a alternativa correta? Qual é? Os armamentos foram decisivos na repressão regencial sobre a revolta, ou seja, mesmo em menor número, os soldados estavam muito bem equipados. Vamos em frente? Considerações gerais, ou seja, o que nós aprendemos nessa aula? Aprendemos sobre a revolta da Balaiada. Então lembra do Sexto, lembra do líder da revolta. Um conflito ocorrido no Maranhão e também no Piauí, que envolveu motivos políticos, econômicos e sociais. Os rebeldes conseguiram vitória sobre o poder regencial, mas os armamentos e munições eficientes das forças imperiais permitiram reprimir o movimento. Ou seja, uma província com vários problemas diferenciados, lutaram, mas foram derrotados pelo melhor aparato militar das forças imperiais. E na próxima aula, nós vamos revisar o período regencial e as revoltas já estudadas que ocorreram nesse período. Ou seja, a cabanagem, a balaiada, sabinada, farrapos e os malês serão novamente retomados, estudados para nossa melhor compreensão. E eu espero vocês até a próxima aula. Forte abraço!